強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救える奴は救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。O motivo pelo qual você está aqui é porque alguém suportou a sua vida. O Itadori começa o último capítulo do mangá dizendo que não faz a menor ideia do que fez, só sabe que quer conversar com Sukuna. E partindo desse diálogo entre os dois, o capítulo vai se desenrolando, passando pelos 3 momentos do Yuji Itadori na série. O momento em que seu avô o amaldiçoa com a obrigação de morrer rodeado por pessoas, o momento em que ele se amaldiçoa com a obrigação de ser apenas uma engrenagem em uma máquina muito maior que ele, e o último momento do nosso protagonista, o momento mais aberto às possibilidades e mais livre para mudar. O que fica claro para nós leitores é que Yuji Itadori leva a Sukuna para conversar porque, em algum momento, ele percebeu que o Rei das Maldições era em certo sentido vazio. Claramente ele sentia prazer e coisas do gênero, assim como tédio e tristeza, como fica visível na cena em que Yorozu se encontra pela primeira vez com o Rei. E é justamente por isso que, de todos os sentimentos que Yuji teria o direito de ter pelo Sukuna, o único que o nosso protagonista tem é a pena. Pena porque não importa quanto tempo passe ou quanto o Sukuna aprenda e mude, uma coisa ele nunca vai conseguir sentir: completude. Itadori nesse momento sente essa completude e liberdade de mudar, que personagem algum sentiu ao longo de Jujutsu. Gojo estava preso à maldição de ser o mais forte, Nanami estava preso à morte de seu ex-companheiro Jujutsu, Toji estava preso pelo preconceito que sofreu na sua infância. Todos os personagens da obra estão presos a algum conceito externo a eles e que foi imposto a eles desde a sua infância. Por isso que o primeiro momento do protagonista, o seu primeiro ato, é definido por uma extrema ingenuidade frente aos desafios. Ingenuidade essa que, em geral, é recompensada nos animes Battle Shounen, mas Jujutsu tá mais inclinado a uma tragédia que a uma aventura épica. Toda sua bondade e generosidade com as pessoas não é recompensada em momento algum no início da história. Pode-se dizer que Itadori está no primeiro extremo problemático, o extremo da bondade. Menos bem conhecido é o paradoxo da tolerância. Tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. Se estendemos tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender a sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, juntamente com a tolerância. Esse é um trecho do livro de Karl Popper sobre o paradoxo da tolerância. A bondade excessiva de Itadori o leva à sua autodestruição. Na tentativa de ajudar quem não quer ser ajudado, Itadori se autodestrói. Yuji enfrenta sérias dificuldades na ideia de ter que matar Mahito e os humanos transfigurados. Porque, segundo seu pensamento ingênuo, todas essas pessoas e maldições ainda são seres vivos que podem mudar e se tornarem pessoas melhores, ou de alguma forma serem salvos. Nesse primeiro momento de Itadori, sem muito senso crítico, ele apenas está seguindo as ordens de outros, sem autonomia alguma. Ele está apenas seguindo a vontade de forças externas a ele, como a de Gojo, que o pede para engolir todos os dedos de Sukuna e se tornar um feiticeiro, ou a de seu avô, que o manda morrer cercado de pessoas. Itadori nesse momento ainda não é uma pessoa com vontades, desejos e escolhas próprias. Itadori nesse momento é apenas um objeto sendo usado por terceiros a seus belos prazeres. A questão é que, até esse ponto da trama, Yuji ainda não havia entendido que existem pessoas que estão muito além de qualquer salvação, ou, para não usar um conceito religioso de salvação, existem pessoas que verdadeiramente não se importam com nada disso, ou pessoas que verdadeiramente acreditam em seus preconceitos como verdades absolutas. Pessoas não muito diferentes do próprio Yuji. Gojo, por exemplo, é em certo nível alguém preso a uma verdade absoluta, ser o mais forte, que não o permite enxergar e ter empatia por outros. O próprio Itadori, no capítulo 266, admite que, por ele sempre ter tido um porte físico mais forte que as pessoas no geral, não entende pessoas que escolhem a morte após eventos traumáticos. Faltava uma certa empatia para que o jovem Itadori amadurecesse. A mesma empatia que em Vagabond faltava para Miyamoto Musashi, mas voltarei nisso lá pro final do vídeo. A questão aqui é que Itadori, assim como todos os personagens de Jujutsu, talvez com exceção de Sukuna, estavam muito aquém de serem pessoas verdadeiramente livres. Livres no sentido de poderem determinar quem elas são, sem necessariamente precisar fechar o outro em uma caixinha de fraco ou forte, bom ou mal, ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, existe outro personagem além do Sukuna que se encontrava livre dessas amarras, que era Megumi Fujiguro, mas isso é papo para outro vídeo. O segundo momento de Yuji é no arco de Shibuya. Após ver tantas mortes e aceitar que tem que matar o Mahito, Itadori foge para uma ideologia acrítica de divisão do trabalho, se vendo apenas como uma parte de um todo, apenas uma ferramenta e uma máquina que define o que ele tem ou não que fazer. Itadori, nesse sentido, dá um passo para trás de onde ele estava, um passo pré-crítico por excelência. Ele se recusa a refletir e ter consciência das coisas.
recusa essa não muito distante da recusa de Megumi em ser salvo. Pode-se dizer que uma pessoa que se recusa a ter consciência de si e das coisas é verdadeiramente uma pessoa? O conceito de autonomia, enquanto uma construção histórica criada pela filosofia moderna, pressupõe um sujeito que age segundo uma autorreflexão de si e uma reflexão do mundo, e que a partir disso dê a si mesmo suas próprias regras, fugindo assim do mito. Sendo o mito uma lei heterônoma que se impõe aos sujeitos de cima para baixo, uma lei exterior aos sujeitos que determinam como eles devem agir, sentir e pensar. É nesse sentido que esse segundo momento do Itadori é o momento pré-crítico por excelência, porque o mesmo se recusa a se dar a própria lei, se recusa à consciência das coisas e das pessoas, um suicídio intelectual, uma morte do pensamento. A recusa de Itadori é, nesse sentido, uma fuga, por isso que no momento atual do mangá ele entendeu melhor que qualquer um os sentimentos de Megumi e de seu avô, sendo que, quando mais novo, o mesmo não entendia a escolha de seu avô pela recusa do tratamento. Todos os eventos traumáticos que Itadori passa em Shibuya, e o mesmo diz isso de forma explícita, o fizeram desistir da vida. Sua vontade estava absolutamente quebrada quando se tratava de reflexão, autonomia e pensamento. Hakari é o primeiro a perceber isso, a falta de, entre aspas, calor no olhar e postura de Yuji, mas ao mesmo tempo uma certa resiliência, uma vontade desmotivada, uma vontade sem direção, uma vontade sem consciência. Yuji, nesse momento, está paralisado e chega perto de desistir em vários momentos no início e metade do jogo do abate. Na metade da luta contra o Sukuna, Yuji ainda está a todo momento se forçando a lutar sem pensar muito em nada, apenas com a determinação cega de que ele deve matar Sukuna. Ele ainda não fez reflexão alguma sobre matar o Sukuna. No primeiro momento de Itadori, o mesmo entende algo muito importante. Todas as formas de vida que ele encontra têm subjetividade, sejam elas maldições ou xamãs. Todos eles são, de alguma forma, pessoas, todos têm consciência de si. Nesse segundo momento, Itadori ignora tudo isso e se rebaixa, como ele mesmo diz, ao nível de Mahito. Se rebaixa porque Itadori é qualitativamente diferente de Mahito. Itadori, nesse momento, está tentando ser algo que ele não é, um assassino a sangue frio, como ele mesmo fala para Mahito que os dois são iguais e que agora ele irá matar o Mahito. Nesse momento, Itadori não está considerando e respeitando a subjetividade da maldição, por mais distorcida que ela seja. Nesse momento, Yuji não é muito diferente daqueles que ele odeia. Yuji, nesse momento, é só um objeto que objetifica os outros. Não à toa para ele, nesse momento todos são apenas ferramentas de um todo muito maior que eles, nada mais e nada menos que isso. Uma visão pré-crítica do mundo, uma visão determinista das coisas e das pessoas. Um todo que rege de cima para baixo todos os sofrimentos, alegrias e sentimentos das pessoas. O primeiro Itadori Yuji tem uma diferença qualitativa com o segundo, que é a reflexão. Enquanto o segundo Itadori se identifica com seus agouros e os mata sem piedade como uma ferramenta, o primeiro Itadori ainda reflete e pensa sobre o outro, o não ele. Mas o problema que seu primeiro pensamento traz é a tentativa de tornar todos os que são diferentes dele em idênticos. Itadori ainda tenta identificar o outro a si, através da dominação, tentando de todo jeito fazer Mahito e Sukuna mudarem para algo que eles não são, sem respeitar suas vontades, subjetividades e contingências. Para fins de exemplificação, o primeiro Itadori está em um momento muito parecido com o que estava a Europa no período de colonizações. A Europa vem com o pressuposto ontológico da identidade do eu como absoluto, o cogito cartesiano, e um eu muito específico que se transforma, pelos valores burgueses, em um meu eu. O valor de fundamento desse eu está, nesse sentido, na consciência, e em uma consciência muito específica com um conceito muito específico, a consciência racional. Tudo que não se encaixa nessa categoria precisa ser identificado a ela. Tudo que não se encaixa nessa categoria deve ser exterminado enquanto não ser, enquanto não civilizado, enquanto vil, assim como o Itadori faz com as maldições. O que categoriza o bom, o que dá critério ao bom, nesse momento de Itadori, é a sua própria identidade. Itadori tenta dominar todos aqueles que se diferenciam dele e tenta torná-los idênticos, iguais a ele enquanto conceito absoluto de bem, uma diferenciação com base na dominação. O diferente deve ser dominado e identificado ao meu eu. Um mortal deve pensar pensamentos mortais e não imortais. Epicarmo, fragmento 20. A jornada de Yuji é praticamente a jornada de um Buda, e o que ele aprende durante a luta contra Sukuna é a respeitar a decisão do outro, a ter empatia pelo outro, e, consequentemente, a respeitar a si mesmo enquanto alguém que é algo. Pessoas são pessoas, e é isso que Yuji entende no final. Mesmo o Rei das Maldições, com todos os seus títulos e poderes, ainda é só uma pessoa, e nada mais nem menos que isso. E, enquanto uma pessoa, teve suas determinações que o levaram a ser quem ele é no presente. A empatia que Yuji sente pelo rei o leva a compreendê-lo ao ponto de entender que o rei não sentia nada, ou melhor, não sentia prazer e satisfação com as pequenas coisas belas que a vida tem a oferecer. E por isso Yuji sente pena do rei. Mesmo com todo aquele poder, Sukuna nunca sentiu a satisfação de olhar para um céu azulado e se sentir pleno com aquela experiência. Sukuna é, de certa forma, extremamente vazio e raso, e é exatamente por isso que é tão profundo.
O que Gojo e Sukuna falharam em entender, Yuji conseguiu de forma bela e calma. Yuji não é mais determinado pelas ações e conceitos que os outros impõem a ele, assim como Gojo era determinado pelo peso de ser o mais forte. Ou como Sukuna que, mesmo sendo um humano, em dado momento foi conceituado enquanto uma maldição, e assim seguiu acreditando nisso o resto da vida. Yuji poderia ter matado Sukuna a qualquer momento na expansão de domínio, mas não o fez. Não o fez porque isso não é o que ele gostaria de fazer. Se assim o fizesse, isso só iria demonstrar que todos os traumas que ele sofreu o determinaram. Mas Yuji escolhe o que ele queria escolher, e não o que forçaram ele a escolher. Yuji escolhe conversar e entender o Rei das Maldições. Yuji escolhe respeitar a vontade tanto do rei quanto de Fujiguro Megumi. Yuji escolhe ir contra a sociedade, entendendo a sociedade aqui por aquilo que se impõe ao sujeito de forma a o determinar. Yuji resiste ao que querem fazer dele, Yuji resiste à indiferença. Se por um lado nós temos um rei totalmente apático e que aceita o sofrimento do mundo como uma segunda natureza, uma indiferença diante o sofrimento, por outro nós temos o nosso protagonista trágico que resiste à indiferença e mostra piedade pelo outro, que sente o sofrimento e o usa como impulsionador de mudança, e não se torna indiferente ao sofrimento do outro, como a sociedade do mundo Jujutsu é. O que é enaltecido em Yuji não é seu lado indiferente que mataria o Sukuna sem pestanejar, como muitos leitores o queriam. E se o queriam, é porque leram errado a obra. O que é enaltecido em Yuji não é a adesão ao sofrimento ao ponto de se tornar um assassino indiferente como Sukuna. O que é enaltecido em Yuji é o seu lado guerreiro, que luta contra as determinações de uma força muito maior que ele, e que por vários momentos quase o fazem desistir de se tornar quem ele é. O que é enaltecido por Yuji em seu arco final é a sua luta e resistência contra o sofrimento e a indiferença do mundo Jujutsu, coisa que Gojo falha em fazer, já que poderia ter resolvido tudo isso com uma simples conversa com seu melhor amigo Sugo do Geto. O que Yuji consegue no final de Jujutsu é justamente superar o destino, superar aquilo que os prediam em um círculo de maldições ad infinitum. O que ele consegue é parar de amaldiçoar o outro. Diferente do que muitos leitores queriam, o que Itadori faz é tentar viver junto do outro, ao invés de o amaldiçoar e seguir o fluxo do destino que já o é do jeito que é desde a Era Heian. Mesmo que por pura obra do acaso, por ter tido seu avô ao seu lado, o que o fez ser uma boa pessoa, como ele mesmo diz, Itadori finalmente quebra o destino ao resistir à violência pela violência. Por isso Itadori supera o Sukuna e Gojo em seu arco final de personagem. Itadori finalmente alcança a iluminação ao iniciar a revolta contra a indiferença.